No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz a notícia sobre o arcabouço fiscal que pode ser votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. A gente vai saber notícias, informações a respeito dessa votação e a posição da CUT em relação ao arcabouço fiscal. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A proposta de arcabouço fiscal, então, o PLP 93 de 2023, proposta elaborada pelo Ministério da Fazenda, poderá ser votada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. A previsão para a votação já havia sido anunciada na semana passada pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Ainda nesta segunda-feira, o parlamentar havia convocado uma reunião para o final da tarde com técnicos do Ministério e líderes de partidos para discutir as emendas apresentadas ao projeto no Senado. O projeto do arcabouço fiscal substitui o famigerado teto de gastos, da emenda constitucional 95, lá de 2016, do governo Michel Temer, que congelava os gastos públicos, inclusive os essenciais como saúde e educação, por 20 anos. Inicialmente, a proposta tinha sido aprovada pela Câmara com alterações ao texto original, que incluem a proibição da criação de funções ou cargos públicos, não permitir majoração de auxílios, de reajustes de despesas obrigatórias, entre outras. A gente conversou com o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, a respeito do arcabouço. Então, o que aconteceu foi que o projeto foi enviado à Câmara, a Câmara alterou o texto, fez diversas alterações, votou, aprovou, foi para o Senado retirou algumas dessas alterações, voltando à originalidade, mas não por completo, para a Câmara. Agora a Câmara vai analisar novamente e votar novamente. Isso acontece, então, a partir desta terça-feira. O Ariovaldo de Camargo vai falar sobre isso, a gente vai bater um papo com ele. Ariovaldo, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CUT. Vamos falar sobre o arcabouço fiscal, então. Primeiro, que é bom que se diga que é uma saída para acabar com o teto de gastos, que tanto trouxe de retrocesso para o país. Mas esse projeto que vai ser votado hoje, a previsão para hoje na Câmara dos Deputados, ele é satisfatório? Qual a sua avaliação? Na verdade, o arcabouço fiscal é uma tentativa de buscar superar algo que foi criado durante os governos, depois do golpe de 2016, Temer e Bolsonaro, de criar um teto de gastos, colocando limitações muito drásticas ao governo federal e os governos estaduais no sentido de investimento, no sentido de melhorias nos serviços públicos, da reposição de pessoal do serviço público. Ou seja, se criou uma limitação para que o governo federal não tivesse limite, por exemplo, para pagar juros da dívida, mas tivesse restrições orçamentárias para poder fazer investimentos. O novo arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad tenta rever essa política que foi adotada lá atrás e criar uma nova forma de cálculo, no sentido de que se possa ter sim um controle dos gastos públicos com algumas limitações através da lei, mas diferente do que se tinha no passado, tentar construir relações que permitam que o Estado possa livremente fazer investimentos em determinadas áreas. Foi deturpado na Câmara dos Deputados com a inclusão no arcabouço fiscal de algumas verbas orçamentárias que são constitucionais, ou seja, colocou-se dentro do arcabouço fiscal os gastos com saúde, educação, o que evidentemente não deveria fazer parte, porque se tem um limite constitucional não pode ter um limite do limite. Uhum. Então, dessa forma, se tentou corrigir no Senado, e a CUT acompanhou todo esse debate no Senado numa perspectiva de que se possa retirar alguns serviços
que tem previsão orçamentária própria, que se possa tirar alguns investimentos, como, por exemplo, o gasto com o Minha Casa Minha Vida, com algumas políticas sociais, no sentido de que o novo arcabouço fiscal possa, sim, ter um controle da política econômica, de certa forma, do orçamento geral, excetuando alguns que são de aplicação sociais, numa perspectiva de que você possa fazer, ao mesmo tempo que tem o equilíbrio das finanças, mas você não deixe de ter uma ação social que possa continuar dentro daquilo que foi o projeto vencedor das eleições de 2022, um olhar diferenciado para os serviços públicos que atinge a maioria da população brasileira, bem como ter políticas sociais voltadas para esses que mais precisam da ação do Estado, como, por exemplo, a própria questão do Bolsa Família. O Bolsa Família estar dentro do arcabouço fiscal pode colocar, em determinado momento, uma limitação para que possa ser pago uma política que é uma política, de certa forma, muito importante para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade e de acesso a produtos básicos, da cesta básica, para poder se alimentar, pelo menos, e diminuir, evidentemente, a insegurança alimentar e a fome do país. Uhum. Agora, Ari, então, com base em tudo isso, para a gente fazer, enfim, só talvez um resumo disso, a proposta que pode ser votada amanhã, por exemplo, o Senado tirou despesas com ciência e tecnologia, tirou o Fundeb do arcabouço fiscal. A proposta, como vai ser votada nessa terça-feira, ou deve ser votada nessa terça-feira, conforme anunciou Arthur Lira, ela era o que se esperava ou não? Ainda falta alguma coisa? Como é que a CUT avalia? Nós entendemos que, nesse momento, nós não temos muito o que fazer, a não ser continuar insistindo para que a Câmara dos Deputados não coloque de volta elementos que foram retirados pelo Senado que melhoram a proposta que saiu da Câmara dos Deputados. Não é a proposta original do governo, tá certo? A Câmara dos Deputados alterou demais, o Senado repôs algumas questões e nós estamos atuando no sentido de que se mantenha fora do arcabouço fiscal a questão do Fundeb, como você disse, a questão dos investimentos em ciência e tecnologia, e depois, obviamente, tentar trabalhar dentro da política de reforma tributária uma melhoria na tributação para que o arcabouço fiscal possa, de certa forma, não ser um limitador de investimento, porque se você aumenta através de uma política de tributação de herança, de grandes fortunas e tudo mais, você tem um orçamento mais robusto, o que certamente favorece a questão de política de investimentos. Mas é muito importante que a Câmara não mexa nos avanços que conseguiu no Senado Federal, no sentido de que não é o melhor mecanismo, tá certo? Mas é o que foi possível construir nesse ambiente bastante contaminado, de disputas, inclusive internas, dentro da Câmara dos Deputados, no sentido de tentar fazer com que o Centrão venha para dentro do governo e outras questões mais, que obviamente é algo que não é saudável do ponto de vista do debate do que o país precisa, mas é o que é possível construir até aqui. Muito bem, a gente conversou então com Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças, a respeito do arcabouço fiscal, cuja votação está prevista para esta terça-feira na Câmara dos Deputados. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Até lá!